Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde aqui comparecem as pessoas do bem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo aqui hoje na Prosa com Bertalha, usando tecnologia para gerar indicadores logísticos. A utilização da tecnologia para gerar indicadores logísticos transformou radicalmente a forma como as empresas monitoram e otimizam suas cadeias de suprimentos. Ferramentas avançadas de análise de dados permitem uma visão em tempo real do desempenho logístico, desde o rastreamento de entregas até a avaliação da eficiência dos transportes. Esses indicadores, como tempo de entrega, taxa de sucesso de entregas no prazo, custos operacionais e índices de satisfação do cliente, fornecem insights valiosos para a tomada de decisão. A tecnologia facilita a identificação de gargalos, a implementação de melhorias processuais e a estratégia de distribuição, garantindo uma gestão logística mais eficiente e adaptativa. Assim, a integração tecnológica na logística não apenas aumenta a eficácia operacional, mas também promove uma vantagem competitiva sustentável. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui, na Prosa com Bertalha, o meu amigo Adão Delfono. Olá, Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Adão Delfono. Meu caro amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. olá, Bertalha, tudo bem, meu? Para mim é mais do que uma honra, né? É um privilégio muito grande também estar aqui diante de tantos profissionais aí que passam pelo seu canal. Para mim é algo maravilhoso, né? Receber esse convite para a gente bater um papo aí. Que bacana, meu amigo. Uma honra, um orgulho realmente, né, do coração aqui. E antes de nós prosseguirmos, o Adão, quem é o Adão Delfono? Bem, o Adão é um menino de 47 anos que está sempre estudando, sempre tentando aprender coisas novas, né? Acho que a essência da vida é essa, né? A gente nunca parar de estudar. Eu me lembro que eu sempre fiz as contas, né? Tipo, ó, faltam 5 anos para parar de estudar, aí eu vou terminar, né? Então, depois que me contaram a verdade, que até o final da vida é um aprendizado, eu me considero sempre um menino. E aos 47 anos, eu sou casado, eu nasci em Itatiba, me mudei para Jarinu, que também é uma cidade do interior de São Paulo. Tenho dois filhos, João Guilherme tem 13 anos, a Gabriela tem 9, então já são mocinhos já o suficiente. Eu comecei aí a minha carreira aos 11 anos de idade. Eu costumo brincar, né, Paula, que eu comecei na logística, era um sinal, assim, divino, né? Tipo, você vai trabalhar em logística. Eu costumo falar isso porque eu comecei entregando jornal. Olha que legal. E é o delivery, é o delivery, né? Então, essa parte foi marcante para mim, porque dali em diante, né, passei a fazer cursos, né? E aí vamos começar a falar de velharias, né? Telex, facsímile, uma série de rádio Nextel, uma série de evoluções aí da tecnologia que me trouxeram até aqui hoje, né? Então, eu sou muito grato por toda essa experiência que eu tive desde os 11 anos de idade. Aí, profissionalmente, eu comecei na indústria aos 19, né, em uma fábrica de polímeros avançados. Depois fui para uma autopeças, né, que é a Valeo, em Campinas, a gente fazia embreagens. Logo depois eu passei para o ramo de componentes eletrônicos e agora, mais recentemente, aí nos últimos 12 anos, já vou completar esse ano, 12 anos de casa, trabalho para a Harley Davidson, né, onde eu estou ocupando a posição de lead da parte de order management e logística no Brasil e mais especificamente para order management Latam. Então esse é o minha breve trajetória aí e ainda tem muito pela frente.
Que bacana, que legal, o Adão. Legal demais. Eu gosto muito quando as pessoas contam essa mini história, né? Essa mini bio, né? De onde Sim, saíram e até onde chegaram. E o Adão, antes de nós começarmos aqui a desbravar a nossa prosa, vamos convidar o pessoal aí para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, curtir a nossa prosa aí, né? Já que com você está aí, certeza. dá um like aí, né? Curte a nossa prosa, porque é muito legal e ajude a compartilhar, porque é assim que nós espalhamos o conhecimento nas redes sociais. O Andão, Exato. contextualiza um pouco para a gente esse tema, porque eu acho que esse tema ele está muito em voga, né? É um tema extremamente relevante dentro da logística, não? Sim, sim, muito relevante. Eu acho que, bom, falar de tecnologia é meio que chover no molhado, né, Paulo? Porque ela está à nossa volta, né? Então a gente tem dificuldades, por exemplo, para comprar comida se há uma falha num sistema de tecnologia, o que nos irrita bastante, né? Então, essa dependência que nós temos da tecnologia, ao mesmo tempo que é assustadora, ela é incrível também, porque oferece muitas possibilidades, né? Eu lembro, e aí puxando de novo aquela mini história que eu acabei de contar aí, eu lembro que eu passava nas bancas de jornais, por exemplo, para ver as principais manchetes, né, do dia. Então, eu estava indo para o trabalho, ia a pé, trabalhava no escritório, no centro da cidade, e aí parava na banca para saber o que estava acontecendo. Hoje, quando eu estou fazendo meu café, as notícias meio que pipocam, né, no seu celular, né? E até eu costumo conversar com amigos, né? Falo, puxa, ao mesmo tempo que eu tenho o acesso à informação quase que em tempo real do que está acontecendo, eu tenho uma desinformação muito grande, um desvio de foco muito grande, porque a tecnologia também me traz coisas que eu não quero ver. Então, esse tipo de filtro e esse tipo de uso da tecnologia de uma maneira assertiva é que contextualiza esse nosso bate-papo. Bacana, muito legal, realmente. E uma das coisas que eu gostaria de explorar contigo agora, já dentro dessa linha de raciocínio que você está trazendo, e que é muito interessante, né? Ou seja, não dá hoje para desconectar a tecnologia da logística da nossa conversa, porque ela se faz onipresente aí. Como que a tecnologia, principalmente de visualização de dados, o Adão, pode melhorar a gestão de indicadores logísticos na indústria? Bem, antes de chegar nessa visualização de dados, eu queria contextualizar a questão que eu diria que é parte do passado, mas em algumas companhias a gente percebe que também é um presente, é uma realidade. Eu, quando mais jovem, já no início da carreira na indústria, eu percebia que havia quadros de gestão à vista, então eu achava aquilo espetacular. Você passar pelo meio da fábrica e ver como é que foi a sua produção no último mês, como foram as vendas, qual que é o índice de custo, segurança. Então, são indicadores, sim, muito importantes. Mas à medida que o tempo passava, eu começava a perceber que não era atualizado, as coisas não eram atualizadas no tempo real. Por exemplo, o que está acontecendo nesta semana, né? Que peças nós estamos produzindo, a que ritmo a gente está. Esse tipo de atualização de dados que demandam uma mão de obra para construir esses dados, muitas vezes não é disciplinada, eu quero dizer. Não é que ela é falha, mas ela demanda uma certa dedicação, e aí a gente começa a ter problemas, porque começa a ser um pouco frustrante você passar e ver dados de dezembro do ano passado. Para mim já não é mais interessante, eu quero saber o que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março e por aí vai. O meu momento presente, a que caminho eu estou indo. Então não é olhar para um retrovisor apenas, não é um dado estático. Então essa tecnologia que consegue fazer essa gestão dos indicadores de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais atualizada, mais disciplinada, ela traz muito ganho para quem toma as decisões na empresa. Eu acho que esse é o grande é a grande questão aí do uso da tecnologia no auxílio dessas atualizações.
Fantástico. E eu queria entrar aí, você falou dos ganhos para a empresa, eu acho que isso é extremamente pertinente e fundamental, principalmente quando nós aplicamos a tecnologia, e gostei muito da expressão que você usou, o olhar pelo retrovisor, né? Ou seja, temos que olhar para frente. De vez em quando, olhar pelo Sim, retrovisor ajuda muito, mas claro. temos que olhar para frente. Quais são os benefícios de integrar sistemas de gestão logística com ferramentas de análise de dados para a criação, principalmente de relatórios? Não só relatório, mas criar essa visão, né? Essa orientação para a tomada de decisão, o Adão. Eu acho que o grande ganho nessa integração, Paulo, é a atualização frequente, né? É a disciplina, é o processo programado para as coisas acontecerem ou em tempo real, ou se eu não consigo ter máquinas fortes o suficiente para processar informações em tempo real, eu posso, de repente, fazer agendamentos com maior frequência. Não quero olhar só para o passado, como você disse, mas eu quero saber o que aconteceu no meu turno hoje. Então, eu posso, Uhum. a cada 4 horas, fazer um agendamento e já ver o que aconteceu, né? Então, diferente do gráfico né, estático, que depende aí de uma extração, uma depuração de dados, um tratamento, né? Isso demandaria algumas horas de trabalho muito operacional, né? E a atualização desses dados, ele te dá pronto, uma vez que você construiu essa ferramenta, ele te dá a situação pronta, é a fotografia tirada lá sem que você esteja dentro da operação. Inclusive, você pode acompanhar diretamente no seu celular. É à la carte no serviço. Você escolhe o que você quer ver e consegue visualizar isso num tempo mais adequado e mais realístico aí da operação. Fantástico, muito bacana isso que você está falando. E eu vou dizer uma coisa aqui, viu, Adão? Às vezes dá a impressão de que tudo isso que nós estamos falando é um pouco de chover no molhado, né? Nós fizemos algumas lives recentemente com algumas pessoas, professor Paulo Tavares, o Fábio Miranda, o próprio Elcio Graça, que é um amigo fantástico que nós temos aí, que está sempre presente aqui na Prosa Convertalha, sobre o OTIF, né? O On Time in Full, ou seja, que é um indicador extremamente interessante. E a conclusão que a gente chegou, embora nós falemos muito desses indicadores, ainda existem conceitos que precisam ser amadurecidos, de tal maneira, inclusive, que nós vamos pegar essas quatro prosas e transformar num e-book, né? Nós já estamos trabalhando, inclusive, nesse e-book. E aí a pergunta que eu tenho para você sobre o que você falou, de que maneira as ferramentas de análise de dados, o Adão, facilitam a identificação de tendências e de padrões, principalmente nos processos logísticos. Bem, acho que as ferramentas de análise, eu diria que é uma lupa gigante, onde eu posso realmente focar no que eu quero ver, né? Eu posso ter o desejo de ver as minhas operações, a que velocidade elas estão. O pessoal do financeiro, de repente, quer olhar a que custos, né? Isso está sendo elevado um padrão, ou o padrão está caindo e os custos estão subindo. Então, eu consigo ter uma visualização mais customizada. Vamos imaginar que uma empresa que realiza entrega de pacotes, tá? Para não entrar em nenhum segmento, qualquer tipo de segmento, e tendo uma ferramenta de análise, né? A gente consegue ver em que região a gente tem mais entregas, né? Em que momento os clientes costumam colocar mais pedidos, né, no sistema, ou seja, eu preciso preparar o meu recurso para essas oscilações. Então, eu consigo meio que fazer uma previsão do que vai acontecer ao longo dos dias, quais são as tendências, em que momento eu tenho o maior pico. É claro, um profissional experiente falar, eu sei que no último dia do mês é uma correria, tal, eu não preciso disso. Claro que você precisa, porque ele consegue definir exatamente o que está acontecendo com a sua operação e em que momento você vai precisar de mais recursos, né? Ou quais são as falhas, né? Quando você tem uma rota de entrega, por exemplo, e você percebe que há um tempo de parada muito grande num determinado cliente
Então, você vai ter que entender qual é a dificuldade que esse cliente está tendo. É espaço lá dentro? É mão de obra? Por que que o meu caminhão, de repente, está parado na portaria por muitas horas? Então, eu consigo ter essas visualizações e aí é a interpretação, né? É transformar, é migrar, né? De mão de obra, né, Paulo? Porque eu chamo de mente de obra. Então, eu vou começar a usar esses indicadores que já estão construídos, já estão parametrizados, e aí agir onde realmente preciso. É um exame que a gente faz todos os dias aí da nossa operação, e cirurgicamente a gente coloca as mãos para tentar melhorar. Eu acho que essa é a maneira que as ferramentas nos ajudam aí para a gente melhorar os processos. Ah, que legal. Aliás, qual a expressão que você usou aí, Adão? Mente de obra, é isso? Mente de mente de Gostei. obra. Eu gosto de fazer essa comparação, porque enquanto a gente está como mão de obra, eu costumo falar com meus colegas, né? A gente está apertando botões, né? A gente poderia estar pensando, né, com os nossos botões, né? Falando, puxa, de que maneira eu posso melhorar, de que maneira eu posso transformar essa operação e ser mais produtiva, ou ser mais segura, ou ser mais bonita, por que não dizer, né? Transformar uma operação limpa, arrumada. Enquanto eu estou atrás de uma tela respondendo alguma coisa, ou tentando resolver, ou construindo alguma coisa diferente, eu estou deixando de estar dentro da operação, ou tentando, de repente, fazer um brainstorm aí com uma equipe para tentar melhorar um processo, você concorda? Que bacana, gostei muito, gostei muito. Vou começar a usar essa expressão sua. Vou roubar, né? E roubatilhar, né? Ou Com- seja, compartilhar essa ideia sua da Compartilhado, muito mente de bom. obra. Bacana demais, Adão. Adão, meu amigo, nós estamos chegando ao final do primeiro tempo aqui da nossa prosa. Uhum. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma água, um café, e nós vamos chamar aí a dona Corujinha, né? Ela vai cantar e nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Adão? Perfeito, claro. Até já. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Adão. Adão que está trazendo aí uma contribuição fantástica pelo seu conhecimento e experiência que ele tem, principalmente nesse mundo logístico aí. O Adão, eu queria explorar um outro lado agora, que é basicamente nós temos algumas coisas que nós falamos muito de tempo real, né? Ou seja, a parte de atualização automática, a geração dos dashboards com os indicadores logísticos que você trabalha aí, né? Então, esse é um lado, né? O outro lado é como é que e quais são os desafios mais comuns para construir não apenas os gráficos, né, os dashboards, para análise logística e como a gente, de certa forma, porque eu sei que você aí bota a mão na massa, faz a coisa acontecer utilizando a tecnologia, gostaria que você desse uma pincelada sobre esse assunto de tempo real, de automação, tecnologia, geração de gráfico para visualizar, né, os dashboards. Sim. Falei demais, Adão, agora é sua vez. Não, acho que tá perfeito. Acho que é uma boa abordagem, sim, é importante, na minha opinião, e acho que até por experiências passadas, a atualização desses gráficos. Eu acho que a palavra-chave aí é a documentação. Então, quando você tem um processo documentado de onde, vou falar palavras mais coloquiais, mas para deixar bem entendido, né? Onde eu conectei o fiozinho do meu sistema de análise, né, eletrônica com o nosso ERP, ou um sistema parceiro, ou um portal seja lá de qualquer parceiro, essas conexões elas precisam estar bem documentadas e não se mude, né? Do contrário, você tem uma quebra total nessas integrações e aí você não tem mais o indicador e tem que começar novamente ou dar uma manutenção que muitas vezes sem uma documentação, Paulo, fica difícil você entender o que outro usuário fez, o que outro desenvolvedor fez para construir essa ferramenta. Então, acho que a principal, o principal desafio, né, é ter um processo bem documentado e ter essas conexões muito bem executadas, né? E a parte mais prazerosa aí, que você comentou, a construção de gráficos, isso pode representar uma dificuldade inicial, mas assim, depois eu diria que é a parte mais prazerosa.
É muito legal quando você joga as suas informações numa página e os gráficos se mostram ali. E aí você começa a ir no nível mais granular, né? Você começa a falar, quero ver esse part number, qual que é o comportamento disso ao longo do tempo. Fala, puxa, minha venda aumentou aqui, por isso que meu estoque caiu. Eu não estava preparado para isso. Isso é uma demanda excepcional, então não adianta eu trazer mais coisas e aumentar o meu estoque. Então, são conversas que o sistema de análise propicia para que a gente tome as boas decisões. Mas, fora essa parte, antes de chegar nessa parte mais gostosa da operação, que é o desenvolvimento dos gráficos, a modelagem, né, o que a gente chama tecnicamente, é o tratamento dos dados. É como a Hum. gente falou lá no início, né? Muitas informações chegam no meu celular, muitas notícias, mas poucas realmente me interessam. E aí eu posso desviar o meu foco para assuntos aleatórios que não fazem parte do meu cotidiano, não são do meu interesse. Mas a tecnologia sempre vai, o nível, o volume de informação sempre vai tentar roubar esse tempo seu. É aí que vem o tratamento desses dados para realmente focar no que você quer ver, quais são os dados que você precisa. Muitas vezes você precisa fazer conversões desses dados de quilos para gramas, de unidades para caixas já com múltiplos de embalagem. Então, esse tratamento inicial, ele não precisa ser dentro do seu sistema, você faz dentro da própria ferramenta de análise, né? Eu vou ter que falar aqui, a ferramenta que eu uso hoje é do sistema que a gente usa, acho que muitas empresas trabalham com a Microsoft, eu uso o Power BI, comecei de forma curiosa, né, muita moda, muita gente falando sobre isso, depois o assunto deu uma esfriada e eu comecei a analisar, e aí consegui aprender isso conversando com colegas, assistindo vídeos, né, e aí acabou que isso se tornou uma grande ferramenta, né, e muita gente utiliza, e para mim facilitou muito a vida no sistema de tracking, no sistema de atualização de status, é bastante importante, e, obviamente, ver o que aconteceu com o passado, o que está acontecendo com o presente e a tendência de futuro. Acho que isso é ter uma operação mais na mão e você está mais seguro para tomar decisões. Ah, é fantástico. Aliás, eu ia perguntar para você que ferramenta que você estava utilizando aí. Você já comentou que é o Power BI, legal. E Sim, uma das coisas, porque quando nós falamos em dados, né, nós estamos falando dados do passado, dados que estão sendo gerados hoje, aí em tempo real. E aí nós olhamos aquela perspectiva futura, né? Quando a gente fala de perspectiva futura, a pergunta que eu teria aqui para você, basicamente, o Adão, é o seguinte: como é que a análise preditiva ela pode ser aplicada, por exemplo, para antecipar demanda? Você já falou alguma coisa do que pode acontecer no sim, futuro com alguns sim, part numbers e tudo mais, mas como é que ele pode sim. antecipar demandas logísticas futuras com base nos dados históricos? O que é um negócio extremamente interessante, né? É interessante. Acho que há sistemas que fazem essas previsões, né? Mas, assim, a grande realidade, né, das empresas é que não há dinheiro disponível para investimento em tanta tecnologia, né? Um sistema que trabalhe com Six Sigma, por exemplo, que te dê essas tendências, né? A ferramenta de análise de dados, ela contribui de muitas maneiras. Você pode, por exemplo, identificar um padrão de ocorrência ao longo de um período qualquer e se preparar adequadamente para esse período mais crítico. Então, acho que a vantagem, né, da gestão desses indicadores não é somente construí-los, né? Você pode ter uma visão muito boa do seu passado, que mostre mais ou menos em que época você precisa ter mais recurso, né? Mas o complemento das informações, por exemplo, eu poderia, por exemplo, usar a Black Friday como um case aí. Todo mundo sabe que é um momento aí, principalmente varejo, né? Onde a gente tem um volume maior da operação. Acho que olhar o passado, obviamente, vai me dar uma tendência ali de quando eu preciso de mais recursos, mas quando eu integro as minhas informações com o sistema de importações, por exemplo, ele vai me dar exatamente que dias eu vou receber um volume maior dentro do meu armazém, que eu precise processar esses produtos.
em que momento eu preciso de mais recurso para poder fazer essas cargas fluírem, né, para os clientes. Acho que essa integração e visão com outros departamentos é muito importante para que a gente tenha essa previsibilidade aí mais acertada, acho que mais azeitada, né? Não é só olhar os indicadores passados, você consegue ver essas tendências, ter mais ou menos a base do quanto você precisa de recursos, mas esses inputs aí de outros departamentos vão te dar exatamente quando você vai precisar desses recursos, em que momento da operação você vai precisar. Eu acho que esse é o grande ganho da visualização. Maravilha. Muito bom, fantástico aí. E aí o meu ponto é o seguinte, o Adão, quais são as estratégias que podem ser utilizadas, por exemplo, para fazer a configuração de alertas automáticos, por exemplo, né, sobre as variações que são críticas, né, dentro do seu Sim. processo e que gerem indicadores importantes para o seu processo logístico, Adão? Fala, bom, Paulo, eu não acredito que exista aí uma fórmula mágica para isso. Acho que cada empresa tem os seus indicadores básicos para mostrar a direção, né? Se os processos estão funcionando bem, se estão funcionando mal. Mas pode ser que para uma determinada empresa exista um indicador particularmente importante, né? E acho que nesse ponto a ferramenta de BI ela contribui bastante, ela pode ser um diferencial. Você pode, por exemplo, querer ser notificado por cada venda ou por quanto de vendas foi feito aí de repente num dia, né? Ou eu queira ser de repente notificado apenas se eu não atingir o target do dia ou da semana. Então, tem pessoas que gostam de acompanhar toda a operação, há clientes internos que preferem só acompanhar se há realmente um desvio no processo. Então, depende muito do foco, né? E isso é interessante. Você pode produzir gráficos e mandar por e-mail para um departamento ou para um grupo de pessoas e as pessoas não abrirem, porque todo dia tem a informação lá, fala, se eu precisar eu abro, e aí é uma construção diária sem utilização. E essas ferramentas, né, se bem parametrizadas, acho que o conhecimento dos dados, somado a uma discussão do que é realmente importante e, principalmente, a parametrização do que eu quero ver, eu acho que é o segredo aí para ter uma boa estratégia e definir os seus próprios indicadores. Acho que essa é a direção que as coisas têm que ser seguidas. Fantástico. Adão, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa muito joinha, muito boa, muito legal, realmente. Você trouxe aí uma contribuição fantástica, um conhecimento. Adão, o que você diria para as pessoas que querem fazer uma implementação, né, de uma ferramenta, uma tecnologia para gerar esses indicadores logísticos? Bem, eu poderia me usar como exemplo. Comecei por curiosidade, assistindo pequenos vídeos, e aí acho que a curiosidade foi tomando conta disso. Tem muitos profissionais do mercado que estão aí disponíveis para se desenvolver. Então, havendo a possibilidade de um investimento, né, de uma implementação correta, eu acho que os ganhos são fantásticos. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma gestão desses indicadores e não ter alguém construindo indicadores todos os dias, né, alimentando planilhas em Excel. Acho que essa essa questão da curiosidade atrelada com a tecnologia, o que ela pode te proporcionar e mais, acho que a visão que a empresa dá, né, quando a alta direção realmente precisa de informações muito específicas, eu acho que é hora de sentar, desenha num papel o que você realmente precisa, qual é o esforço para fazer isso de forma manual e qual é o grande ganho em fazer isso de forma eletrônica, de forma automatizada, de forma disciplinada e que você constrói, né, uma máquina inteligente para gerar esses dados para que você possa tomar essas decisões. Acho que é mais ou menos isso. Bacana, fantástico, Adão, meu caro amigo, gratidão enorme pela sua presença aqui. Eu costumo dizer, Adão, ao infinito e além.
Um Sim. abraço virtual para você, Adão. Gratidão enorme. Abração, Paulo. Obrigado pela oportunidade, viu? Legal, muito bom. Ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, Adão, ecoa na eternidade. Abração para você. Certamente. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau.